damos as mais cordiais boas-vindas para mais um estudo da série Princípios de Fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Hoje vamos considerar o sublime tema, o assinalamento. Todos os estudos desta série estão baseados na Bíblia e no espírito de profecia, pois esta é uma característica da igreja remanescente. Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. A mensagem de Apocalipse capítulo 7 é uma das mais sublimes e ao mesmo tempo mais controvertidas doutrinas entre os professos guardadores do sábado nesses dias finais. Que é o assinalamento? O assinalamento dos 144.000 é um dos pilares da fé adventista. O assinalamento de Apocalipse capítulo 7 é a essência da terceira mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, 9 a 11. O assinalamento é um dos marcos da verdade presente. O assinalamento dos 144.000 é o resultado da pregação da tríplice mensagem angélica de Apocalipse capítulo 14, 6 a 13. E é a última obra realizada em favor do povo de Deus. Quando ocorre o selamento? Em 1844, nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste. Será exigido menos de nós neste dia antitípico da expiação, quando Cristo está intercedendo por seu povo no santuário celeste, e deverá ser proferida a decisão final e irrevogável sobre cada caso? Nesta passagem, o espírito de profecia explica que o dia antitípico da expiação começou em 1844. Os que pela fé seguiram seu sumo sacerdote, ao iniciar ele o ministério no lugar santíssimo, contemplaram a arca de seu concerto. Ao entrar Cristo ali em 1844, para efetuar a obra finalizadora da expiação. A passagem de Jesus do lugar santo para o Santíssimo, no final dos 2.300 dias, em 1844, marca o grande dia da expiação e também o tempo do assinalamento de Ezequiel 9, 1 a 11 e Apocalipse 7, 1 a 8, 13 a 17. Esse selamento dos servos de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Baseado neste texto, entendemos que o assinalamento de Ezequiel capítulo 9 e de Apocalipse capítulo 7 se refere à mesma obra que teve o seu início em 1844 e prossegue enquanto Jesus ministra no Santíssimo do Santuário Celestial. Que é o selo? O selo de Deus encontra-se relacionado com a lei de Deus. O selo de Deus é parte de sua lei, que contém o seu nome ou o título descritivo, mostrando quem é ele, a extensão do seu domínio e o seu direito de governar. Podemos encontrar na lei de Deus o seu nome, o seu cargo e o território sobre o qual ele domina. Todos esses atributos são encontrados num único mandamento, o sábado, o quarto mandamento da santa lei de Deus. Somente esse mandamento revela sua identidade e sua relação para conosco como nosso Criador. Notemos. Em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e o mar, e tudo que nele há. Êxodo 20, 8 a 11. Aqui Deus se declara o Senhor, Jeová, o aquele que existe por si mesmo. O Criador, ele fez o universo, céu, terra, mar
e tudo que nele há. De todos os 10 preceitos, só o 4º contém o selo do grande legislador, Criador dos céus e da terra. Outra vez deve o anjo destruidor passar pela terra. Deve haver um sinal sobre o povo de Deus, e esse sinal é a observância de seu santo sábado. Os inimigos da lei de Deus, desde o ministro até o menor dentre eles, têm nova concepção da verdade e do dever. Demasiado tarde, veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Estes textos confirmam claramente o que mencionamos, que no 4º mandamento encontramos o selo de Deus. Ali encontramos as características de um selo. Tomemos a decisão correta, aceitando o selo de Deus. Quantos serão selados? E ouviu o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 4. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, 1. O apóstolo ouviu e viu o número dos assinalados. Vi anjos indo rapidamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e informou a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Como numerar algo indefinido? O texto é claro em afirmar que estavam numerados e selados. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez a expiação por seu povo e apagou seus pecados. O número dos súditos completou-se. O número completou-se. Como se completa algo que não tem um limite indefinido? Temos aqui outra prova de que existe um número definido que se completará. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés, na descida do monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados e perfeitamente unidos. Após a ressurreição parcial, o número completo dos vivos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, será de 144.000. Farão parte dos 144.000 os que morreram fiéis sob a tríplice mensagem angélica a partir de 1844? E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Apocalipse 14, 13. Abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem um concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei, os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Estes textos esclarecem que os que morreram firmes na prática da tríplice mensagem angélica ressuscitarão antes da segunda vinda de Cristo, no começo da 7ª praga, completando assim o número dos 144.000. Mal sei o que dizer-vos. A notícia do falecimento de sua esposa foi-me acabrunhante. Foi-me difícil crer nela, e agora mal o admito. Deus me deu uma visão na noite do último sábado, a qual passo a relatar. Vi que ela fora selada, e se levantará a voz de Deus,
e se porá de pé sobre a terra, e estará com os 144.000. Encontramos aqui uma evidência clara de que os que morreram fiéis à tríplice mensagem angélica integram os 144.000. A compreensão de que os que morreram fiéis integram os 144.000 era o ensino dos pioneiros adventistas. Vamos citar alguns deles. James White. Os que morreram sob a mensagem do terceiro anjo são uma parte dos 144.000. E não há 144.000 em acréscimo a estes. Mas estes ajudam a formar aquele número. São ressuscitados para a vida imortal pouco antes de Cristo vir e são trasladados para a imortalidade quando Cristo aparecer. Uriah Smith. Os que morreram depois de se ter identificado com a mensagem do terceiro anjo são evidentemente contados como uma parte dos 144.000, porque esta mensagem é a mesma que a do assinalamento de Apocalipse capítulo 7. E por essa mensagem só foram selados 144.000. Mas há muitos que tiveram toda a sua experiência religiosa sobre esta mensagem, mas caíram na morte, morreram no Senhor, por isso são contados como selados. Porque serão salvos, mas a mensagem resulta no assinalamento só de 144.000. Portanto, estes têm de ser incluídos neste número. Sendo ressuscitados na ressurreição parcial de Daniel 12:2, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que ocorre quando a voz de Deus é proferida do templo no início da 7ª e última praga. Embora tenham passado pela sepultura, pode finalmente dizer-se deles que dentre os homens foram comprados. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Isto é, dentre os vivos, porque a vinda de Cristo os encontra entre os vivos, aguardando a mudança na imortalidade, com os que não morreram e como se eles próprios nunca tivessem morrido. As profecias de Apocalipse, página 302. A fidelidade ao Senhor e sua verdade é uma das características fundamentais dos assinalados. Mesmo vivendo no meio de uma geração infiel e corrompida, esse grupo se mantém, pela graça de Cristo, leal nos mínimos aspectos da vida cristã. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Sofonias capítulo 3, versículo 13. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Como filhos obedientes, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 3, 13 a 16. Estes textos evidenciam que os que foram assinalados preencheram as condições estabelecidas por Deus, venceram o mundo, a carne e o diabo, permanecendo fiéis a Deus em todos os aspectos da vida cristã. Um solene apelo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 2 e 3. O que estáis fazendo, irmãos, na grande obra de preparação? Os que se estão unindo com o mundo estão se preparando para receber o sinal da besta. Os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus.
Quando sair o decreto e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Agora é o tempo de preparar-nos. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros, colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos ao céu. O tempo do selamento é muito curto e logo passará. Agora, enquanto os outros 4 anjos estão contendo os ventos, é o tempo de fazer firme a nossa vocação e eleição. Procuremos com todo o poder que Deus nos tem dado, está entre os 144.000. Dentro em pouco será colocado o selo de Deus em cada um de seus filhos. Oxalá ele seja colocado em nossas frontes. Quem pode suportar o pensamento de ser passado por alto quando o anjo se puser a selar os servos de Deus em suas frontes? Após considerarmos este solene estudo, concluímos que o assinalamento está em andamento desde 1844 e logo terminará. E o Senhor nos convida, nesses poucos momentos de graça, a fazer paz com Ele, aceitando o seu perdão e a sua graça, para que vivamos em harmonia com a verdade presente, que nos capacitará a fazer parte deste grupo especial, que serão os recepcionistas de Jesus quando Ele vier por ocasião da sua segunda vinda. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías 25, 9. Concluímos essa preciosa e soleníssima mensagem com a saudação apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Convido você agora para orar comigo. Carinhoso Pai que estás nos céus, em nome de Jesus nos ajoelhamos ante a Tua amável presença para Te render gratidão pelo privilégio de conhecer a Tua preciosa verdade e de termos aceitado a Jesus como nosso Salvador pessoal. Suplicamos uma bênção especial para todos os que assistiram estas preciosas mensagens. Dá-nos a graça de compreendê-las e pormos em prática esses preciosos ensinamentos em nossa vida diária. E no final da nossa peregrinação, salva-nos para o Teu reino. Dá-nos a unção do Teu Santo Espírito para operar a nossa transformação. Todas essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os 144.000 a vida temporal guardaram a lei até um dia, venceram todo o mal. E 144.000 estavam loucos a cantar. E 144.000 com harpas entoar. E ao Cordeiro seguirão, suas primícias são seu belo